Vamos para mais um bloco de lei de remuneração. Veja só, no bloco passado a gente viu a suspensão da remuneração, tá? Nesse bloco a gente vai ver a cessação. Como é que ocorre a cessação? Na data em que o servidor for desligado, tá? Desligado do serviço público militar estadual. Então, quando ele for desligado, cessará, perfeito? Quais são as hipóteses? As hipóteses são as hipóteses flat, tá? Você vai lembrar pelo flat. Primeiro, falecimento. Veja, se o militar ele faleceu, por óbvio ele não ficará mais no serviço militar da ativa, tampouco ficará da inativa, tá? Então veja, quando ele está na ativa, ele vai receber os subsídios. A gente já viu isso, tá? Quando ele estiver na inativa, ou seja, na, entre aspas, aposentadoria, ele vai receber seus proventos. Beleza? A gente já viu isso. E veja, se porventura ele falecer, ele foi desligado da corporação, tá? E aí veja, vai gerar o quê? Pode gerar o direito à pensão, tá? A pensão aos seus dependentes. E hoje a gente inclusive vai ver quem são os dependentes para fins da lei de remuneração. Então entenda, o subsídio é para o militar da ativa, os proventos para o militar da inativa e as pensões, tá? O sistema de pensionamento é para os seus dependentes, tá? Em caso de falecimento do militar, perfeito? E tem também as hipóteses, tá? Beleza, vamos lá. Segundo, licenciamento ou demissão, tá? Licenciamento ou demissão. Terceiro, exclusão a bem da disciplina, expulsão, perda do posto ou da graduação. Vamos dar aqui o exemplo, tá? Imagine que o militar ele teve contra si uma sentença penal condenatória definitiva e o juiz determinou expressamente a pena de perda de posto, tá? E nesse caso, se ele perdeu o posto, ele não vai mais ter direito à sua remuneração. Lembre-se do que eu disse, tá? A remuneração que eu falo aqui é do ponto de vista histórico, porque não é mais remuneração, não venha se confundir, tá certo? Beleza? Próximo, transferência para reserva remunerada ou reforma. Nesse caso aqui, o militar passará a receber seus proventos da inatividade. Então lembre-se, o falecimento vai abrir espaço para a pensão, que será paga aos seus dependentes, tá? E se essa pensão vai ser integral ou parcial, a gente vai visualizar. Nesses dois aqui, ele realmente vai deixar de receber qualquer tipo de pagamento pelo Estado. E nesse próximo aqui, no último tópico, ele irá receber os proventos da sua inatividade. E se o provento vai ser integral ou proporcional, a gente também vai ver hoje quais são as hipóteses para isso. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir. Remuneração para o pensionista, certo? Para o pensionista, entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque aqui as hipóteses que a gente vai ver são hipóteses de morte ficta. Como assim, professor? Morte ficta. São casos que a gente vai presumir que aquele militar ele veio a falecer. Mas a gente veio presumir, pode ser que essa presunção ela caia por terra. Por exemplo, o militar ele estava desaparecido, tá? Por alguma situação e depois de um tempo ele retornou, tá? E aí veja, a depender do caso, ele vai voltar para a ativa, certo? Terá, inclusive, direito ao pagamento de algumas remunerações, parcelas remuneratórias, a gente vai ver hoje também. E aí, não vai ampliar, passar para, de fato, a definição da morte daquele militar. Por isso que a gente chama de morte ficta. A gente, pela circunstância, dá a entender que, de fato, aquele militar ele veio a falecer. E quais são essas duas hipóteses? Primeiro, quando o militar é considerado desaparecido. Segundo, quando ele é considerado extraviado. Como é que a gente vê esses conceitos, professor? Estatuto, meu irmão. Estatuto, lembre-se, o estatuto, a lei de remuneração, o código de ética, eles irão se relacionar. Aqui trata-se da interpretação sistemática, perfeito? Então volte lá, não vou estar voltando em todos esses conhecimentos, não. Como é que isso aqui pode ser cobrado em prova para você? Pode ser cobrado em prova tentando colocar e induzir você a erro, criando uma terceira hipótese que é do militar que é considerado desertor. Então pode dizer assim, olha, será feita a remuneração para o pensionista do militar considerado desertor. Não, meu amigo. O militar que é considerado desertor é caso
de suspensão do pagamento da sua remuneração. Suspensão, certo? Então, é dessa forma que a questão pode pedir para você isso daqui. Se for uma questão mais simples. Se a questão estiver tentando realmente puxar seu tapete, meu amigo, então ela vai tentar trazer também os conceitos de desaparecido e extraviado. Perfeito? Beleza? Quais são os requisitos para que a gente comece a considerar que houve essa situação de desaparecido, de extraviado, para fins dessa, entre aspas, morte ficta? Primeiro, esse desaparecimento foi em caso de calamidade pública. Exemplo, houve uma grande enchente naquele local que o militar mora, certo? Visualizou-se que o militar, o último local que ele foi visto foi na sua residência, houve uma enchente e depois disso ele está desaparecido. Morte ficta, tá? E os seus dependentes irão receber a parcela remuneratória que competia a esse militar por um determinado período. A gente vai ver isso. Porque passou esse período, veja só, vamos trazer uma linha do tempo, certo? Aqui, ó, na data 1/1/25, o militar foi considerado desaparecido. Pronto. Daqui até o prazo que a gente vai ver já já, tá? Até esse prazo, os seus dependentes irão receber a remuneração desse desaparecido, desse militar. Passou daqui, desse prazo para cá, será, então, transformado em proventos não, desculpe, eu vou até apagar aqui, tá? Será transformado no sistema de pensão, tá? Beleza? Essa é a sistemática. Segundo, em viagem. Então, imagine, o militar ele estava em viagem pela corporação e por algum motivo o avião desapareceu por aí e até hoje nunca foi encontrado. Então, morte ficta, e aí vai abrir espaço para esse sistema que a gente está estudando aqui. E terceiro, desempenho de qualquer serviço ou operação de natureza militar. O militar estava em serviço e aí veio a ser atingido, a ser baleado, e depois disso sumiu. Ninguém conseguiu localizar o corpo dele, certo? Nem se ele está bem, se ele está mal, se ele conseguiu se recuperar ou não. Então, morte ficta, e aí vai passar esse tempo. Esse tempo é para verificar, fazer diligências para de fato confirmar se o militar veio a óbito ou não. Porque se ele veio a óbito, vai vir para onde? Para cá, ó, cessação da remuneração e do falecimento vem para a pensão. Perfeito? Beleza. E qual é o limite, professor, disso daqui? Veja, o limite são de 6 meses. 6 meses. Após esse prazo, então venha para cá, aqui são 6 meses. Após esse prazo, será feito o credenciamento para fins de pensionamento. Perfeito? Beleza. Isso aqui, senhores, mais uma vez, é como se fosse um processo. A gente não tem certeza que veio a falecer, mas tudo indica que veio isso a acontecer. Agora imagine, bateu aqui 5 meses, e o militar retornou. O que é que acontece, professor? Veja, ele vai passar por toda uma avaliação e se considerar que ele está apto para o serviço ativo, ele vai retornar para o serviço ativo e se perceber que há uma diferença entre aquilo que foi pago aos seus dependentes e aquilo que deveria efetivamente ser pago a esse militar, será feito esse ajuste e essa diferença será paga diretamente ao militar. O professor deu um exemplo, vamos lá. Imagina aqui que esse militar ele tivesse direito, tá? Ele tivesse direito a uma das gratificações, uma das poucas que ainda restam, tá? Uma das poucas das exceções. E aí, veja, essa gratificação que a gente vai ver, tá? Fosse de R$1.000 e o seu subsídio de 1.000. Pronto. Vai se pagar esse subsídio aos seus dependentes. E aí, essa gratificaçãozinha aqui, tá? É que vai ser feita o estorno para o militar. Beleza? Por quê? Porque os seus dependentes já receberam a parcela de 1.000. Perfeito? Beleza? Isso é para não gerar enriquecimento ilícito para nenhuma das partes. Nem para o Estado, nem para o próprio militar. Perfeito? Até porque foram seus próprios dependentes que receberam esses valores. Não foi qualquer tipo de pessoa. Tá certo? Beleza? Então a gente já passou, veja só, por vários conceitos, pela suspensão, pela cessação e por essas hipóteses de morte ficta que a gente viu aqui. E aí vem o artigo 8º. O artigo 8º vai dizer, olha, o servidor militar reintegrado ao cargo por decisão judicial ou administrativa, neste caso, após parecer favorável da PGE, Procuradoria-Geral do Estado, tem direito à remuneração relativa ao tempo em que esteve desligado da PMSE ou CBMSE. Isso aqui é o seguinte, imagine que o militar ele sofreu um processo administrativo disciplinar,
veja, código de ética, e sofreu a pena de demissão, tá? E essa pena de demissão, ela foi aqui, ó, no dia 1/1/2025, tá? Ele sofreu essa pena de demissão. Veja, se ele sofreu essa pena de demissão, o que foi que aconteceu com o subsídio pago a ele? Cessou, não é isso? Ó? Cessou se ele foi, ó, excluído bem da disciplina ou se ele foi demitido, perfeito? Beleza, cessou. E aí, veja, ele recebia aqui 5 mil reais, parou de receber. Passou vários tempos, ele entrou na justiça para anular essa demissão administrativa aqui por meio de um processo administrativo disciplinar. E aí veio aqui a justiça, transitou em julgado e uma decisão judicial reintegrou. Se a decisão judicial reintegrou, ela anulou essa demissão. Houve a anulação da demissão. Vamos agora para o direito administrativo. Se houve anulação de uma decisão administrativa, que é um ato administrativo, essa anulação ela vai retroagir, vai alcançar os seus efeitos lá na origem, ou será dessa data aqui para frente? Vamos supor aqui, 1/1/26. Ela vai retroagir, porque os efeitos são ex tunc. Então, se ela vai retroagir, o que é que vai gerar, senhores? A obrigação de o Estado pagar todas as parcelas durante esses 12 meses que esse militar ficou sem receber, tá? Sem receber. Professor, qual é a situação aqui? Veja bem, se veio a ser reintegrado, vou apagar aqui, tá? Para ficar melhor para você entender. Veja só o que esse artigo também quer falar. Se esse militar ele veio a ser reintegrado, ou seja, reintegração do militar por decisão judicial, a decisão judicial por si só já gera dever de pagar o retroativo. Mas se foi por decisão administrativa, tá? Essa reintegração precisa-se primeiro de parecer favorável da PGE, havendo parecer sendo favorável, e aí paga-se o retroativo. Atenção isso daqui. Esse artigo é um prato cheio para a prova dos senhores. Porque imagine trazer um caso hipotético. João da Silva sofreu a penalidade de demissão, tá? No dia 1 de não sei quando, e entrou com pedido de recurso administrativo. Nesse caso, assinale a alternativa correta com base nas disposições da Lei de Remuneração da PMSE. Aí vai ter lá, letra A, ele já poderá receber o valor retroativo, independentemente de qualquer outra providência da corporação. Letra B, poderá receber o retroativo desde que, neste caso, tenha o parecer favorável da PGE. Veja, qual seria a alternativa correta entre A e B? Letra B, pô. Letra B. Então preste atenção nisso daqui. Por isso que eu trouxe toda essa historinha aqui para você aprender, tá? O que me importa aqui é que você saiba pegar esse artigo e saiba trabalhar ele para a prova, tá? Pouco importa se... Ah, professor, mas a teoria... Teoria, caramba, cara. Eu quero que você acerte a questão e pronto. Perfeito? Beleza. Vamos lá. Vamos embora. Artigo 10. É vedada, ou seja, é proibida, a designação de servidor militar para o exercício de cargo ou comissão militar cujo desempenho seja privativo de posto ou graduação superior à sua, exceto nos casos de substituição pelos motivos a seguir explicitados. Vamos lá, deixa eu te explicar isso daqui. Imagine que dentro do quadro organizacional de determinado batalhão tenha dizendo o seguinte, olha, a função de P1... Ô professor, o que é P1? Rapaz, você tem que ler a Lei de Organização Básica da PMSE. A Lei de Organização Básica da PMSE dirá que a PM1, tá, que é do Estado Maior, ela será responsável pelos recursos humanos. Ou seja, será responsável por escala, será responsável pelas férias dos militares, por gerir as férias, LL, licença especial, etc, etc. Perfeito? A PM1, ou seja, PM1, ela é do Estado Maior Geral. Só que cada batalhão terá sua P1, ou seja, PM1 é do Estado Maior, P1 é de cada unidade, de cada batalhão. Então a P1 de um batalhão será responsável por fazer as escalas daquele batalhão, por fazer a orientação de férias e LE daquele batalhão.
a PM1 de toda a polícia. Percebeu a diferença? Então imagine que a P1 de determinado batalhão tenha lá na sua norma específica daquele batalhão, que é função de capitão. Perfeito? E geralmente é função de capitão. Imagine o seguinte, imagine que fulano é segundo tenente da corporação. Será que esse segundo tenente pode assumir a função de P1? Sim ou não? Veja, o artigo 10 diz que, em regra, não pode. Gente, e por que em regra não pode? Porque poderia o militar alegar que ele estaria exercendo função que não é do seu cargo, portanto, poderia pleitear a diferença salarial. Olha, eu sou segundo tenente, recebo como segundo tenente, mas estou cumprindo função de capitão. Então eu tenho que receber igual capitão. Tem lógica ou não? Então por isso que o artigo 10 tenta evitar isso daí. Só que o mesmo artigo, ele vai dizer: há alguns casos que eu vou permitir que isso aconteça. Porque sabe que na prática vai haver situação que vai ensejar esse tipo de providência, de eu assumir uma função que não é do meu posto da minha graduação. Quais são os casos permitidos pelo artigo 10? Primeiro, por motivo de férias ou gozo de licença especial. Imagine que na unidade só tenha um capitão. E esse capitão, ele entrou de férias ou de LE, tá? Passando meses aí fora da corporação. Veja, nesse caso eu vou ter que assumir. Não tem outro para assumir. Então eu vou ter que assumir. Ou segundo, por motivo de núpcias, luto, dispensa dos serviços ou ainda para licença para tratamento da própria saúde. Neste caso, de licença para tratamento de saúde, até 30 dias. Até 30 dias. Tá? Beleza? Então tudo isso aqui... Professor, como é que eu vou saber? Eu preciso saber qual é a data do luto, de núpcias. Vá para o estatuto, meu irmão. Eu vou dizer quantas vezes que você tem que fazer a leitura conjunta disso daqui. Tá? Eu gosto de dar aula de legislação institucional, dessas leis, porque é massa, porque uma lei vai puxando a outra, não é verdade? Vamos lá, vamos continuar. Então, isso daqui, em regra, é vedado, mas é permitido nessas situações. Agora, atenção, tá? Atenção. A substituição prevista no caput deste artigo somente pode ocorrer se comprovadamente, olhe, não houver militar em atividade com posto ou graduação exigida para o desempenho privativo do cargo ou comissão. Você percebeu por que eu tive o cuidado de dizer: olhe, eu vou assumir essa função de P1 porque não tem outro capitão lá no batalhão? Percebeu por que eu tive esse cuidado? Porque o próprio artigo 10 diz: olha, meu irmão, essa situação aqui ela é extremamente excepcional, é a exceção da exceção. Isso só vai acontecer nesse caso aqui, se não tiver mais ninguém daquele posto de capitão ou superior para assumir. Olha, não tem um capitão, não tem major, não tem coronel, já estão todos com funções definidas. Meu irmão, vai ter que ser você. Depois do capitão, o oficial daquele batalhão, daquela unidade mais antiga, é você segundo tenente, então você vai assumir. Perfeito? Beleza? Meu irmão, tranquilo demais. Vamos lá, vamos seguir. O servidor militar absolvido em ação penal por decisão judicial definitiva terá direito aos vencimentos não recebidos no período em que esteve afastado do serviço à disposição da justiça, sem prejuízo do artigo 9º desta lei. Veja, por que está falando isso daqui? Porque neste caso aqui, nós temos a suspensão, tá? Nós temos a suspensão do pagamento do subsídio. Tá? É um caso de suspensão, a gente viu isso. Mas se o militar ele for absolvido em sentença definitiva, o que é que vai acontecer? O Estado vai ter que pagar tudo a ele. Porque, veja, quem deu caso a esse afastamento e essa suspensão foi o militar, não foi o militar, porque se ele foi absolvido, ele não cometeu aquele delito. Tá? E para isso, inclusive, se exige que essa decisão judicial ela seja definitiva. Perfeito? Então, mais um caso que pode cair aqui, uma situação hipotética para você analisar. Perfeito? E veja, qual é o caso do artigo 9º? Artigo 9º. Um indulto, perdão, comutação ou livramento condicional concedido ao servidor militar não lhe assegura o direito à remuneração prevista nessa legislação e legislação peculiar. Aqui é muitos detalhes, que a incidência para isso aqui de prova é muito pequena, tá? Mas entenda essa sistemática que a gente falou. Falamos diversas coisas aqui e a gente vai trabalhar cada uma delas por meio de questões, perfeito? Por meio de questões. Vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. Vamos agora para outro conteúdo dentro da lei de remuneração.
Indenização. Veja só, indenização é o quantitativo em dinheiro devido ao servidor militar para ressarcimento de despesas episódicas. Então isso aqui você já precisa gravar. São situações extraordinárias e servirão apenas para ressarcir você por essa despesa, certo? Quais são elas? Diárias, tá? Diárias, ajudas de custo, transporte, seguro de vida e seguro invalidez. Então são 5 os benefícios e parcelas indenizatórias que você, como policial militar, poderá receber. Mas como disse aqui, ó, no conceito que está na própria lei, são despesas episódicas decorrentes do exercício de sua atividade ou reparação em decorrência de acidente de serviço que provoca invalidez ou morte. Tá? A gente vai visualizar um a um, tá? Um a um. Então, primeiro ponto aqui que pode ser objeto de prova para você. A questão pode ser bem simples e pedir para que você elenque e assinale a alternativa que indica uma parcela que não tem o caráter indenizatório. Aí vai vir lá, subsídio, letra A. Letra B, licença para tratamento de saúde, negócio nada a ver. Letra C, diárias. Letra D, ajuda de transporte, aí inventa um negócio que não tem nada a ver, perfeito? E aí você vai assinalar a letra C, diárias, perfeito? Então pode vir de forma bem simples ou pode vir de forma mais complexa. Professor, como é que pode vir de forma mais complexa? Pedindo que você me diga quais são as regras de cada um desses aqui. E são essas regras que a gente vai tratar a partir de agora, tá? A partir de agora. Então vamos lá. Veja, para facilitar o nosso estudo, E aí, senhores, veja só. Aqui a gente tem uma tabela extremamente completa, tá? Sobre esse assunto de diárias. Eu vou explicar pausadamente cada um dos seus componentes. Venha embora para cá, vem para cá. Concentração, tá? E você já sabe, né? Você já me conhece. Sabe o que é que eu vou dizer com relação a essa tabela, né? Imprime e cola aí no seu quarto onde você quiser. Mas imprima, tá? Iguais a essa daqui, eu coloquei umas 5 ou 6 tabelas, tá? Ao longo de toda a aula de lei de remuneração. Vamos lá. Primeiro, o que são as diárias? Servem para as despesas extraordinárias de alimentação e de pousada. Aqui, senhores, a ideia é o seguinte. Imagine que o militar, em conveniência do serviço, está em uma viagem, tá? Ele vai fazer uma instrução em outra unidade da polícia, tá? Ele é lotado no batalhão de Aracaju, da capital sergipana, e vai fazer 2 dias de instrução. Ele vai ser instrutor em um curso que está acontecendo lá na Caatinga. Então, veja, ele vai passar 2 dias fora e lá não vai ter, por exemplo, estadia para esse militar. Então, a corporação irá pagar a ele a ajuda de custo em alimentação e pousada. Por que isso se chama ajuda de custo? E por que isso é parcela indenizatória? Porque servirá tão somente como forma de fazer com que o militar ele não tire do próprio bolso para se alojar, para dormir, para se alimentar durante esse percurso, durante essa viagem. Porque ele está nessa viagem por conveniência do serviço. Ele não está a passeio, não. Ele está a trabalho. Perfeito? Então, essa é a ideia das diárias. Perfeito? Agora, tem regras para isso daqui. Veja só. Para a diária de alimentação, ela vai ser devida tanto na partida quanto na chegada. Então, o militar chegou naquele local, ele terá direito a uma que a gente chama de uma época de alimentação. E quando ele sair, no dia de saída, também ele terá esse mesmo direito, perfeito? E veja, o valor será fixado por decreto do Poder Executivo. E a diária de pousada? O valor será igual à diária de alimentação, tá certo? O pagamento, senhores, ele pode, tá? Ele não deve, ele pode ser adiantado. Ou seja, o militar vai viajar no dia 20. Então, chega no dia 5, já se paga ele antecipadamente, certo? Mas, a depender das circunstâncias, pode haver o ajuste de contas quando ele retornar. Porque, veja, pagou-se lá 2 diárias referentes à pousada. E aí o militar foi e só ficou um dia. Então, se vai comprovar que ele só ficou um dia, ele vai ter que devolver a outra diária. Perfeito? É assim que funciona. Isso pode acontecer.
Contudo, não haverá pagamentos de diárias em algumas hipóteses. Veja que cada exemplo que eu dou aqui eu tenho cuidado para não cair em exceções. Eu disse aos senhores, olha, o fulano ele saiu do batalhão aqui de Aracaju e foi dar essa instrução na Caatinga. E lá não tinha local para ele pernoitar, por isso que precisou da diária de pousada. Por quê, senhores? Vamos ler para cá, vamos para cá. Porque, veja, se houver alimentação e alojamento assegurado por aquele local de destino, não será devido diária, tá? Não será devido diária. Então, imagine que essa instrução foi lá no BP Caatinga. E o BP Caatinga disse, olha, pode vir para cá, que aqui a gente vai garantir para você estadia, certo? Para você pernoitar e tudo mais, e também toda a alimentação. Então, por que vai ser pago diária de alimentação e pousada para esse militar? Não tem motivo, até porque essa diária é indenizatória. É para fazer você não tirar do seu bolso uma despesa que você teria por uma viagem por conveniência do serviço. Mas se você nem vai ter essa despesa, então por que o Estado vai pagar essa diária a você? Seria enriquecimento sem causa. Perfeito? Beleza? 2. Nos dias de viagem, quando o custo da passagem estiver compreendido a alimentação ou a pousada ou ambas. Tá? 3. Cumulativamente com a ajuda de custo, exceto nos dias de viagem que a alimentação, a pousada ou ambas não estiverem compreendidas no custo da passagem, devendo, nesse caso, ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitado. Então, imagine o seguinte, essa viagem aqui vai durar 5 dias, O camarada vai passar 5 dias em outra localidade. Só que a viagem em si, ela vai durar um dia para ir e um dia para voltar, certo? Então, aqui nesse intervalo, foi um intervalo de 3 dias, perfeito? Só que aqui, vai ser uma viagem, tá? Em um ônibus de uma empresa, um ônibus fretado. E nesse ônibus de frete, está compreendido aqui a alimentação, tanto aqui quanto aqui. Então, não será devido 4 às 5 diárias de alimentação, porque 2 alimentações já estão compreendidas no custo da viagem, perfeito? Então, serão devidas quantas diárias de alimentação? 3. É isso que quer dizer aqui essas 2 exceções. Perfeito? Beleza. E 4. Durante o afastamento da sede por menos de 8 horas consecutivas. Então, imagine, você foi dar uma instrução em outro local, saiu da sua sede, mas deu a instrução lá durante a manhã e voltou, passou 5 horas fora da sua base. Então, não será devida essa diária. Perfeito? Beleza? Veja só, falecimento. Seus dependentes não são obrigados a restituir diárias que ele tenha recebido adiantadamente. Então, imagina, o militar ele recebeu de forma adiantada, porque pode ser dessa forma, e ele veio a falecer. Tranquilo, seus dependentes não irão devolver. Perfeito? Tranquilidade? Beleza. E restituição deve indenizar a organização militar em que se alojar ou alimentar, de acordo com as normas em vigor na respectiva organização. O cara foi para outro estado e lá foi garantido tudo a ele. Então, aqui é para também não gerar enriquecimento sem causa. Perfeito? Então, essas são as disposições gerais da diária e que podem ser cobradas de você, meu amigão. Podem ser cobradas qualquer coisa dessa aqui. Então, veja, eu vejo muita aula por aí, eu vi algumas, tá? Saí pesquisando algumas coisas. Aulas muito simplórias, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu vi até um professor cometer o absurdo de dizer assim, pô, essa lei de remuneração tem poucos detalhes, eu não sei nem o que é que pode cobrar daqui na prova. Como é que você não sabe, meu amigo? Olha para esse quadro aqui. Quantas informações importantes podem ser objeto de prova? Muitas, muitas. Agora, não é difícil, tá, gente? A gente compreendendo isso daqui, a gente resolve as questões de maneira facilitada. Agora, tem que estudar, perfeito? Então, vamos lá, vamos embora para mais um aqui, diárias e bolsa de estudo. Veja só. O militar, ele pode receber diárias e bolsa de estudo. Bolsa de estudo, ele vai para fora ou para o seu próprio estado e pode receber uma bolsa de estudo para fazer frente a esses gastos com esse estudo. Agora, isso tudo tem que ser por conveniência do serviço, tá? Então, o militar, ele tem que fazer, tá? Quando ele vai alçar a oficial superior. Então, o camarada... Oficial superior não, a tenente-coronel, só coronel, tá? Ele vai a coronel, então ele tem que fazer um curso superior de polícia. Então, vamos supor que aqui não tem esse curso, CSP. Então, ele tem que ir para São Paulo, para Alagoas, para fazer esse curso. Beleza, ele está viajando para fazer um curso porque é necessário para a progressão da carreira dele. E ele só está indo para fora porque aqui não tem. Então, vai ser paga a ele a bolsa de estudo, perfeito? E pode também ser paga diária cumulativamente. Vamos ver as regras para isso? Vamos lá.
Fora do estudo, fora do estado, o curso profissional deve ser de carreira ou de interesse da corporação. Então, o camarada que está indo para fazer um curso operacional fora do estado, mas esse é de interesse da corporação. Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um grupamento aéreo, o GTA, tá? A gente tem um grupamento aéreo, beleza. Vai se formar novos pilotos de helicóptero. Aqui a gente não tem um curso, vai mandar um militar para fora, sei lá, Minas Gerais. Então, veja, esse curso não é necessário para a progressão de carreira daquele oficial. O oficial pode chegar até o último posto sem fazer esse curso. Tranquilo? Beleza. Mas é um curso de interesse para a corporação, porque a corporação quer novos pilotos de helicóptero, tá? Então, veja, por mais que não seja um curso de carreira, necessário para a carreira, é um curso de interesse da corporação que não tem aqui. Então, o militar ele vai para fora para estudar, vai ser bom para ele, mas vai ser muito melhor ainda para a corporação. Então, vai ser pago a ele essa diária e bolsa de estudo. A gente vai ver os detalhes, tá? Então, nesses casos, vão ser pagas diárias e bolsas de estudo. Tá, beleza. Quais são as hipóteses, professor? Quando se deslocar do município sede do curso por determinação da instituição de ensino, tá? E para a atividade escolar. Nesse caso, recebe-se as duas, a diária e a bolsa, tá? Limite, 30 dias, perfeito? Limite 30 dias. Requisito, a autorização prévia do comandante geral, tá? A autorização prévia do comandante geral. Vamos lá, vamos seguindo, tá? Vamos seguindo, tem muita coisa pra gente ver aqui. Porém, amigão, se a viagem tiver sido no próprio estado de Sergipe, vamos voltar, será vedado, tá? Vedado o pagamento de diárias em bolsa em qualquer hipótese, tá? Em qualquer hipótese, salvo se houver comprovada mudança de domicílio. Quer dizer, gente, veja, aqui a própria legislação, ela traz uma pegadinha ela mesma, né? Ela diz, olha, em qualquer hipótese é devido pagamento de diárias e bolsa quando essa viagem for no estado de Sergipe. E aí depois ele diz, salvo quando comprovada mudança de domicílio. Vai entender, meu irmão, vai entender. Mas aprenda essas exceções para a prova, perfeito? O que é que você tem que saber aqui? Que essas diárias, pagamento cumulativo de diária e bolsa é um plus, tá? E como é um plus, tem que ser de uma forma extremamente justificada. Então, qual é a regra? A regra é quando eu estou fora do estado de Sergipe, fazendo um curso que é indispensável para a minha progressão de carreira, tá? Ou um curso que, mesmo que não seja indispensável para a progressão de carreira, seja do interesse da corporação. E nesse caso, somente quando eu estiver deslocando do município sede do curso para fins de instrução. Então imagine, eu fui fazer um curso, esse curso de piloto de helicóptero tá lá em Belo Horizonte, perfeito? Então eu estou lá. E quando eu estiver lá, na capital de Minas Gerais, não irei receber diárias e bolsa cumulativamente. Mas imagine que eu vou ter que fazer, pelo curso, tá? Uma viagem para passar 20 dias lá no município bem longe, tá? Minas Gerais tem muitos municípios, viu? Mais de 10 vezes, quase 10 vezes mais, salvo engano, municípios que é aqui em Sergipe. Quer saber então quanto é? Veja quantos municípios tem Sergipe, multiplique por 10, aí você vai ver a quantidade de municípios que tem em Minas Gerais, beleza? E aí veja, naqueles 20 dias que eu estou fora da sede do município, do curso, eu vou receber cumulativamente bolsa e diária, perfeito? Beleza, tranquilidade. Veja, a gente já viu mais um assunto importante aqui. A gente vai encerrar esse bloco para já começar outro bloco com outros assuntos bem importantes para o concurso público. Então, até o próximo bloco.